Olá, conselheiro. Meu nome é Natália e nós estamos aqui para falar sobre política de saúde. A gente não pode falar em política de saúde sem mencionar a Lei 8.142 e a Lei 8.080. E nessa aula nós vamos focar na Lei 8.142, que é uma lei bem pequenininha, bem fácil, muito simples de você entender, e você vai sair aqui dessa aula dominando tudo sobre essa legislação e pronto e pronta para aplicar no seu concurso. Tá certo? A gente começa falando que ela é uma lei do dia 28 de dezembro de 1990, então ela é uma lei que já tem bastante tempo. E sobre o que vai falar a Lei 8.142? Ela é uma lei que fala sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, como essa comunidade vai participar dessa gestão do Sistema Único de Saúde? Ela também versa sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e ela fala algumas providências aí sobre essa transferência, enfim. Então vamos nos aprofundar agora no estudo da lei. A lei começa falando que o Sistema Único de Saúde, ele conta tanto com a Conferência de Saúde como com o Conselho de Saúde. E a Conferência e o Conselho de Saúde têm similaridades, têm características em comum. Quais características são essas? São instâncias colegiadas e também tem em cada esfera de governo. Então, a gente vai ter o Conselho de Saúde em âmbito municipal, em âmbito estadual, vai ter o Conselho Nacional de Saúde, as conferências, do mesmo modo, acontecem em cada esfera de governo, no município, no DF, nos estados, né, a nível federal, da União. Então, essas duas, tanto o conselho como a conferência têm isso, são instâncias colegiadas, onde a população pode participar, né, e também estão em cada esfera de governo. Então, se na sua prova perguntar qual a característica em comum das conferências e dos conselhos, você sabe que são essas duas, instâncias colegiadas e tem em cada esfera de governo. E que o SUS conta com essas duas, não é só com uma, conta com as duas, com as conferências de saúde e conselhos de saúde, certo? Passando para frente, a gente vai agora falar sobre cada um. O que é a Conferência de Saúde? Primeiro, a gente fala do prazo, que é o recordista em concurso. A conferência acontece de 4 em 4 anos, a Conferência Municipal de 4 em 4 anos, a Conferência Estadual de 4 em 4 anos. Então, a cada 4 anos vai acontecer a Conferência de Saúde. E nessa conferência existe a abertura para a participação de vários segmentos sociais. Ela conta com essa representação. Então, a comunidade, a população pode se representar nessa conferência de saúde. E por que que existem esses segmentos sociais, a participação dessas pessoas nas conferências? Para que possa ser feita a avaliação da saúde, a avaliação da situação de saúde e também para que possam ser propostas diretrizes para formular a política de saúde nos níveis correspondentes, ou seja, nos níveis municipal, estadual, no nível federal. Então, é aquele momento onde se reúne ali, se debate, se levanta pautas e, através de toda essa discussão, vai se gerar dali diretrizes, propostas, para onde essas propostas vão ser direcionadas para a política de saúde. E é importante a gente entender que quem convoca, quem chama, né, é o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo chama a Conferência de Saúde, ele está à frente da Conferência de Saúde. E, extraordinariamente, o próprio Conselho pode solicitar uma conferência. Então, aconteceu algo excepcional, tem que ser feita a conferência agora, então, de modo extraordinário, o Conselho faz a convocação. Via de regra, o Poder Executivo, e de modo extraordinário, o Conselho de Saúde. Via de regra, o Poder Executivo, e de modo extraordinário, o Conselho de Saúde. Passando aqui para frente, a gente vai compreender um pouco sobre o Conselho de Saúde. A gente viu sobre a conferência, agora nós vamos ver sobre o Conselho. A gente começa falando que o conselho ele é permanente deliberativo, diferente da conferência que acontece em 4 anos, ou seja, tem uma periodicidade, o conselho ele é permanente, ele está ali, ele existe, então ele está sempre ali, ele é permanente, e ele delibera, ele toma decisões, então essa é uma característica diferente também, ele é permanente deliberativo, ele é um órgão colegiado que vai contar com atores, quem são esses atores que estão lá no Conselho de Saúde? Representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuário. Mais uma vez, repete comigo: representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuário. Mais uma vez, representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuário. Natália, o que o conselho vai fazer? Em que ele vai atuar?
Gente, ele formula estratégias e ele também atua no controle da execução de política de saúde nas instâncias correspondentes, inclusive em aspectos econômicos, em aspectos financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, tá certo? Ele tem essa função. Ele formula estratégia e ele trabalha no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Ele está ali vendo como é que está essa execução, como é que está sendo feito, enfim. E aí são pontos que vocês devem tomar muita atenção. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEM, eles vão ter representação no Conselho Nacional de Saúde. Então, eles têm que ter lá sua participação, tanto dos secretários, o Conselho Nacional, né, como o de municipais, eles têm uma representação no Conselho Nacional de Saúde. Outro ponto é sobre a representação dos usuários. Como é que os usuários participam? A representação dos usuários nos conselhos e nas conferências é paritária, ou seja, é de igual para igual em relação ao conjunto dos demais segmentos. Memoriza essa palavra, paritária, 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 paritária. Ela está em igual número com os demais segmentos. Então, a participação dos usuários é paritária. A participação dos usuários, ela é paritária. As conferências dos conselhos de saúde, gente, eles vão ter a organização, as normas de funcionamento definidos em regimento próprio. Então, tem um regimento próprio, onde se coloca como ele é organizado, como ele funciona. E quem é que aprova esse regimento? O próprio conselho. Então, o conselho aprova o seu próprio regimento, certo? Então, vamos aqui. Como a gente falou lá no início, ele fala também sobre transferência de recurso, alocação de recursos, né? Essa Lei 8.142. E a gente vai ver agora nesse ponto sobre isso. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles são alocados de que modo? Eles são colocados onde? Bem, a lei é clara ao dizer que são alocados como despesa no custeio, né, e capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades de administração direta e indireta. Então, custeia essas ações, né, ações do Ministério da Saúde, e isso pega recursos do Fundo Nacional de Saúde. Outro ponto são os investimentos que estão colocados na lei orçamentária do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional. Gente, muita atenção aqui. Muita atenção. Redobre a sua atenção. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde podem ser alocados em investimento previsto em lei orçamentária. Quem é de iniciativa de quem essa lei orçamentária? Do Poder Legislativo. Existem questões que trocam o nome legislativo por executivo. Lembre-se que a lei, ela é de iniciativa do legislativo, ela é de iniciativa do Poder Legislativo. O legislativo propõe e o Congresso Nacional aprova. O legislativo propõe e o Congresso Nacional aprova. Então, sempre que falar na alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, saiba que está em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e são aprovados pelo Congresso Nacional. Outro ponto que você tem que memorizar é que esses recursos também são alocados nos investimentos que estão previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um plano quinquenal, onde coloca lá ações e podem ser alocados recursos nesse plano. E outro ponto de alocação é a cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados tanto pelo município, pelos estados, pelo DF. Os municípios, o estado e o DF recebem recursos do Fundo Nacional de Saúde para colocar ali nas ações que vão desenvolver, né, na cobertura dos serviços de saúde daquele ente federativo, certo? E aí é importante que a gente entenda o que se deve ter para receber o recurso. E a lei deixa claro que os municípios, os estados e o DF devem ter coisas obrigatórias. E que coisas são essas? Primeiro, o fundo de saúde. Então, o fundo de saúde, ele é obrigatório para receber o recurso. Depois, tem que ter um conselho de saúde com composição paritária. Lembra que paritário e conselho andam de mãos dadas. Paritário e conselho andam de mão dada. Então, o conselho de saúde com composição paritária faz parte. Outra coisa que se deve ter é o plano de saúde, um plano lá bem elaborado, bem escrito ali. Aquele ente federativo, ele tem que elaborar todo o seu plano de saúde, das suas ações para receber esse recurso. Tem que ter também, apresentar o relatório de gestão, porque aquele dinheiro, a população tem que saber para onde vai, o que está sendo feito, em que foi colocado. Então, tem que ter um relatório de gestão. O ente federativo também tem que mostrar contrapartida de recursos
no orçamento, ou seja, se um município ele quer receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, ele mostra também que ele dispõe de algum recurso para aplicar ali. Não é só a União que dá, o município também tem que dar a sua contrapartida. E, por último, mas não menos importante, tem que ter a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários previsto no prazo de 2 anos para sua implementação. Então, assim, tem que ter todo esse plano de carreira ali para quem está trabalhando ali na área da saúde, uma comissão que vai elaborar esse plano de carreira, de cargos e de salário. Então, esses são os requisitos, os 6 requisitos que se deve ter para receber os recursos, certo? E agora vamos saber se a gente aprendeu e consegue de fato aplicar nas questões. Diz assim, a primeira: a Lei 8.142 dispõe, entre outras determinações, sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Nessa direção, determina que o SUS contará em cada esfera de governo com instâncias colegiadas, especificamente a Conferência e o Conselho. Este, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissional de saúde e usuário. Atua na formulação de estratégia e no controle da execução política e de saúde na instância correspondente, inclusive em aspectos econômicos e financeiros, conforme determina o artigo 1º, parágrafo 4º da referida lei. A representação dos usuários nos conselhos e conferências em relação ao conjunto dos demais segmentos será o quê? Sempre paritária. Sempre é paritária. Vai, memoriza aí. Sempre é paritária. A participação dos usuários é sempre paritária. A participação dos usuários é sempre paritária. A participação dos usuários, ela é sempre paritária. Então, o nosso gabarito para essa questão é a alternativa E. Isso aqui é claríssimo, a gente não pode de modo nenhum confundir, enfim. Isso aqui é aquele tipo de coisa que a gente não pode confundir. Vamos lá para a questão de número 2. A Lei 8.142, em seu artigo 2, afirma que os recursos do Fundo Nacional serão alocados como exceto. Onde é que eles não vão ser? Então, a gente tem que procurar aquilo que é exceção. Alternativa A: investimento previsto em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovada pelo Congresso Nacional? Sim, a lei é do Poder Legislativo e é aprovada no Congresso Nacional. B: investimento previsto em lei orçamentária? Correto. De iniciativa do Poder Executivo? Nunca, jamais. É de iniciativa do Legislativo. É de iniciativa do Legislativo, não é do Executivo. Então, nós já encontramos a nossa exceção, a questão que está errada. Tá, o que está errado é só isso, é colocar que a lei é de iniciativa do Poder Executivo, quando na verdade é do Poder Legislativo. Então, a errada é a B. C: cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, Estado e DF, sim, isso é colocado na lei. D: despesa de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades de administração direta e indireta também. E é investimento previsto no plano. Então, isso aqui também está correto. A única que está errada, de fato, é a alternativa B. Vamos para a questão de número 3, que diz assim: a Lei Orgânica, Lei 8.142, é o marco legal da criação dos conselhos e conferências de saúde. Grandes conquistas da população no controle social e na defesa do SUS. A Conferência de Saúde são espaço de discussão das políticas públicas de saúde, são realizadas a cada. Qual o período das conferências? Gente, isso aqui é muito fácil, é a cada 4 anos. 4 anos, memorize 4 anos, em 4 anos acontecem as conferências. Vamos para a nossa última questão, que diz assim: a Lei 8.142 dispõe sobre formas de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e constitui uma instância colegiada prevista na Lei 8.142. A: comissão de gestor tripartite? Nós não falamos sobre isso. B: conselho de saúde? Sim, essa é uma instância colegiada, sim, o conselho de saúde. C: conferência dos conselhos? Não, a gente ouviu falar de conferência de saúde. Conferência dos conselhos, ninguém ouviu falar. D: sindicato? Não. E comissão de gestores bipartite? Também não. Então, nosso gabarito é B. Essa lei, pessoal, ela é uma lei muito pequenininha, é uma lei curtinha e de muito fácil entendimento, como vocês puderam observar nessa aula. Então, agradeço a atenção de vocês. Assistam novamente, porque essa é uma aula curta. Isso aqui é tudo que está na lei. Tudo que está na lei você viu aqui nessa aula, a lei inteirinha, porque ela de fato é bem pequenininha. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido e que eu possa ter contribuído para o seu aprendizado e para a sua aprovação. Obrigada por sua atenção.